Fátima. Orientadora na graduação, né? Mas ela sempre está me orientando, quer dizer, a gente nunca se afastou do ponto de vista acadêmico e principalmente do carinho que a gente tem um pelo outro. Então, eu agradeço. Muito obrigado mesmo pela sua presença e eu tenho certeza que vocês vão aprender um pouco do muito que eu aprendi com ela, tá bom? Bom dia a todos, aos presentes, à audiência. Quero inicialmente agradecer ao Tiago e ao professor Francisco, que está nos assistindo, né, lá de Belém do Pará. Francisco, um abraço especial para você. Fico muito feliz em estar aqui e inaugurando o evento. Isso é uma responsabilidade bastante séria, muito grande, porque talvez esse seja um termômetro, né, para os próximos, né? E eu espero, então, colaborar na medida da expectativa. E o que a gente vai fazer aqui é conversar um pouco a respeito do filme, um pouco a respeito das experiências que as pesquisas, né, estão nos trazendo em relação ao tema proposto para esse evento, né, para essa manhã. Eu vou falar bem rapidinho um pouco sobre a minha formação. Inicialmente, eu sou pedagoga por formação, trabalho no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos e no Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, que até o momento é o único, né, como área de concentração no estudo das deficiências. Mas politicamente correto hoje, das necessidades especiais, né? Então também, se o pessoal lá de São Carlos estiver online, um alôzinho especial para os alunos, os colegas e todos os que estiverem nos vendo ou ouvindo. Obrigada, Tiago. Aí, antes de ser professora em universidade, eu passei anteriormente pela Unesp de Araraquara, eu tive uma experiência que para mim foi essencial, especialmente para o entendimento desse fenômeno que é a deficiência, né? Especialmente a deficiência mental, no meu trabalho durante 10 anos na PAI de São Carlos. Então eu faço sempre questão de mencionar essa experiência porque ela é essencial para, não só para a minha vida profissional, mas para a minha vida pessoal também, né? No sentido de entender o outro, olhar para o outro com os olhos de quem quer ser olhado, né? Naquele olhar que significa que o outro está dizendo para você das necessidades, das buscas, dos limites, das potencialidades. Então, durante esses 10 anos, e até o momento eu não consigo resolver isso, e que bom que eu não consigo, porque isso move constantemente a pesquisa, a busca, né, de novas respostas, dois problemas sempre me instigaram. Um deles é a questão da aparência e da competência. Então, por que determinados alunos estão na instituição se aparentemente no seu físico, né, no seu rosto, no seu corpo, não existem marcas, né, como se fora possível a deficiência mental ter uma marca, ter uma cara, né? Então, esse é um ponto que sempre me instigou. E com isso, por quais razões essas pessoas estão na instituição? Qual é o motivo que as levou até lá? Por que permanecem? Por que elas não buscam outros caminhos, outras trilhas, o que é feito delas? Então, no meu mestrado, eu tentei investigar um pouco quais eram os motivos que profissionais da área de educação, aí lê-se professores, diretores, auxiliares de ensino, gestores, enfim, da educação e psicólogos, né, que são as pessoas diretamente responsáveis pela avaliação, especialmente no caso das APAES, que centralizam, né, esse processo, inclusive, para a comunidade. Que motivos, né, levam essas pessoas, esses alunos, essas crianças jovens, para a instituição, né? O que os faz sair do ensino regular e permanecer durante um tempo ou indefinidamente na instituição. Então, as respostas, elas passaram, eu trabalhei com entrevistas, e as respostas, elas sempre passavam por 5 grandes condições, né? Então, as questões dos aspectos físicos, os aspectos emocionais, os aspectos intelectuais, aspectos sociais em grande parte, e na década de 80, quando eu fiz, a gente ainda não tinha um aparato legal como temos hoje, que é extremamente rico, é tecnicamente perfeito, filosoficamente
maravilhoso, só que na prática as coisas funcionam um pouco diferente, né? Então essa era uma questão que ainda hoje eu não consigo resolver, especialmente quando nós temos hoje os caminhos que levam à inclusão e que, relendo o trabalho junto a até alguns professores que participaram do primeiro, refazendo esses caminhos, eu descubro que os argumentos usados para encaminhar crianças para a instituição são os mesmos da década de 80, quando ainda não tínhamos esse aparato legal consistente e fechado. Então isso me espanta muito e me leva a outros questionamentos. O que é que a gente está fazendo em relação a essa inclusão também? Então esse é um outro aspecto. Um segundo motivo, uma segunda via que sempre me perturbou e que está diretamente relacionada a isso é como é que um adolescente ou uma adolescente se vê se tornando adolescente dentro da instituição, com todo o cercamento que a instituição promove, a título de proteção, evidentemente, né? Quando ela se confronta, ou ele se confronta com os amigos, com primos, com parentes, enfim, o pessoal do bairro, da rua, etc. Né? Como é que é para um adolescente ficar institucionalizado enquanto os outros amigos têm, os coetâneos têm uma vida, entre aspas, normal, né, de adolescentes? Quais são as angústias que passam por eles? O que é que eles desejam? Que expectativas eles têm? Como é que eles manifestam? Como é que eles entendem a sexualidade? Como é que eles manifestam essa sexualidade? E como essa sexualidade é vista, tanto pela instituição quanto pela família, né? Esse foi o tema da minha tese de doutorado e é o tema que nos traz aqui hoje, também motivado pelo filme, né? Eu trabalhei, na época, com 4 grupos de garotos e garotas separadamente. Essa foi uma condição imposta pela instituição e no momento, e nesses grupos haviam algumas pessoas, alguns jovens com síndrome de Down. Inclusive um deles, na época, tinha uma namorada que não era Down, era tranquilo, assim, tinha uma dicção bastante boa, não tinha um comprometimento visual, evidente, né, que é característico da síndrome, mas tinha sido estimulado a tempo e a família tinha um certo entendimento cultural que sentiu necessidade de fazer isso, mas ele estava na instituição por falta de uma outra oportunidade que pudesse desenvolvê-lo. E porque ainda a inclusão, né, ou encaminhamento para a rede regular, ele estava no início, as pessoas ainda titubeavam, etc. Então, esse é um dos caminhos. Então, esse garoto, ele arranjou, a gente conseguiu, né, por meio de alguns outros recursos, fazer com que ele fosse empregado. Ele ficou trabalhando num dos hotéis da cidade, como serviços gerais. Daí, assim, muito rapidamente ele progrediu e conseguimos que o SENAC o tivesse como aluno. Ele fez o curso de garçom e está feliz da vida trabalhando num restaurante da cidade como garçom. Né? Então, é uma oportunidade que a gente vê para um terceiro momento, que é o atual, que também me deixa angustiada, porque decorre dos outros dois, que é a questão do adulto deficiente. O que é que a gente vai fazer com ele? Então, adultos deficientes, e agora? O que é que a gente faz? Então, na questão da inclusão, por exemplo, você tem algumas questões que são extremamente pontuais e que devem ser pensadas, né, refletidas, para a gente poder conseguir entender como é que essa pessoa funciona e como é que a sociedade o vê e de que formas, quais as formas que podem ser trocadas, né, entre as várias partes envolvidas para que as pessoas com deficiência mental, especialmente, possam ter um outro caminho, né, uma outra vida. Então, esse é um assunto que, particularmente, hoje me deixa bastante preocupada, porque eu penso o seguinte: temos uma legislação extremamente preciosa em termos de garantia de direitos, né? O direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito ao lazer, todos os direitos nós temos garantidos pela legislação. Só que eu pergunto o seguinte: nós vamos incluir quem? Incluir onde? Incluir para quê? Então, eu acho que essas 3 perguntas, elas têm que ser muito bem pensadas, porque você vai, de repente, causar uma frustração maior na pessoa se você coloca numa escola regular,
sem que essa escola esteja preparada, sem que esse professor tenha apoio, sem que as oportunidades sejam eficientemente garantidas, né? E esse garoto ou garota, quando terminarem um determinado ciclo, eles não tiverem acesso ao mercado de trabalho. Então, mesmo que a garantia da legislação trabalhista também dê essa salvaguarda, todos os segmentos sociais eles têm que estar envolvidos para que isso ocorra realmente. Caso contrário, nós vamos ver repetida uma situação que no filme é bastante comum, que é a situação asilar. Então, na minha região, em São Carlos, recentemente eu fiz um levantamento, no total de 125 asilados, né, nós temos, por exemplo, uma percentagem, em média, né, nos asilos, 10 a 12 deficientes mentais, sem contar os pacientes oriundos de hospitais psiquiátricos, sem contar as pessoas que as famílias abandonam, que são de outras regiões. Então, essa mescla, né, com deficiente mental, todo aquele trabalho que foi anteriormente feito acaba indo por terra. Por quê? Porque o cuidador no asilo também não está preparado para trabalhar com ele. Então, nisso entra a questão do mercado de trabalho. Quer dizer, se ele é treinado, se ele tem chance de ter uma independização, certamente ele vai ter uma outra história de vida, né? E para ter essa oportunidade, para ter essa outra história de vida, fatalmente, enquanto adolescente, que aí é que a coisa desperta, é que todos os sentimentos vêm à baila, que as modificações hormonais, né, sociais, culturais, comportamentais, enfim, acabam incidindo no corpo desse adolescente, na cabeça também, né? Nesse turbilhão que é a adolescência, como é que ele se vê, então, né? Então, vamos tentar ver um pouquinho a questão aí do entendimento da sexualidade. Por favor, Tiago. Pediu a colaboração do Tiago aqui. É o primeiro. Esse daí é o segundo. Tem que voltar. Natal 2. Não, mas tem outro antes, ó. Tem que abaixar aqui. Abaixa. Isso, então, esse é o primeiro. Então, vamos trabalhar um pouquinho com a noção de sexualidade, ou aquilo que eu estudei, eu venho estudando, constituindo até, inclusive, alguns grupos de estudos na nossa região, para não ficarmos solitários nessa estrada, né? Porque é um terreno árduo, até para quem não tem nenhum problema de deficiência, a dimensão ela acaba sendo muito maior, quando você junta, né, uma tríade aí, a deficiência, a sexualidade e a adolescência, especialmente. Ainda quando professora na PAI, o que muito me irritava era quando chegavam algumas visitas, né, que isso é uma rotina comum na instituição, e que havia uma ordem assim, olha, não deixe as crianças se aproximarem, não deixe os jovens se aproximarem, porque não chegue perto, porque eles podem abraçar, beijar. E daí, beijar e abraçar não faz parte, né, do estar humano, do ser humano, né? Não faz parte do relacionamento. Então, o que falta é todo um preparo anterior para dimensionar em quais situações eu posso ou eu não posso, ou eu posso mais ou eu posso menos, né? Então, isso está na linha direta da questão da compreensão do que é a sexualidade. Então, eu entendo como sendo uma condição humana, em primeiro lugar, um modo de ser. E essas duas condições, elas são expressas através de comportamentos e atitudes que marcam de uma maneira decisiva a qualidade de vida das pessoas. Fato este que, muitas vezes, nós desvalorizamos ou ignoramos que sabemos, né? Com isso eu me apoio em dois autores, né? A Bernardi, que trabalha basicamente com gênero, Marcelo Bernardi, que trabalha com a sexualidade, um autor italiano, e Vasconcelos, que é uma psicanalista, Naomi Vasconcelos, que trabalha com adolescência. Vamos lá, Tiago. Bom, estamos trabalhando, então, com a questão do gênero. E isso é imprescindível para que, dentro, né, da questão do entendimento da deficiência, da adolescência, na deficiência, a gente possa ter bem claro. Então, porque historicamente também vai incidir de uma maneira muito mais forte em relação à mulher. Então, vamos lá, tomo aí por exemplo,
uma fala da Rosemary Muraro, e ela diz o seguinte: a masculina, né, então a questão do gênero, né, a questão da manifestação, a sexualidade masculina é aquela dominante, e a feminina como distinta dessa dominância, com elementos muito mais complexos em termos anatomo-fisiológicos, mas que talvez por isso mesmo foi ela também mascarada e obscurecida pela cultura e a sociedade dominantes, mas que em si detém o controle último sobre os destinos da reprodução da espécie e, portanto, do próprio sistema dominante. Então, eu tenho uma tendência muito forte no trabalho com deficiência de me apoiar muito na sociologia e na antropologia. Eu acho que a psicologia sozinha, a educação sozinha não podem responder. Tem que ter o auxílio das demais áreas do conhecimento. E, basicamente, alguns autores que eu me apoio, na questão do estigma, por exemplo, né, Goffman é imprescindível, porque ele vai explicar, inclusive, a questão dos atributos e do estigma de cortesia, que se atribui à pessoa que tem deficiência, né, e àquela que está perto, né, aquela que está junto, que faz parte do mundo. E a questão da história, né? Então aí Agnes Heller é uma pessoa que não pode ser descartada no entendimento, e alguns outros brasileiros, né? Por exemplo, Gilberto Velho, não dá para descartar. A própria Rosemary, eu acho muito feliz essa expressão, né, que ela usa para designar essa questão da dominância, né, masculina, que é historicamente construída, né, por conta de cultura, por conta de civilização, por conta de uma série de requisitos. E isso faz com que, por exemplo, no trabalho, vou puxar um dos exemplos dos grupos, né, com os quais nós trabalhávamos, e vimos ainda desenvolvendo esse trabalho na PAI. Quando perguntados, por exemplo, em relação à virgindade, né, que é um tema polêmico, então, os garotos, basicamente, em sua maioria, diziam que as meninas tinham que se manter virgens até o casamento, mas eles podiam ter experiências. E aí, não mais que de repente, dentro do grupo, uma das garotas levanta e diz assim: mas espera um pouco, se vocês vão ter experiências, vocês vão ter experiências com quem? Não são com mulheres? Ou serão com bichos? Então, esse tipo de fala instiga a reflexão, de um lado, do caráter histórico, da dominância, né? Quer dizer, ela está questionando isso dentro de uma instituição, pessoas tidas como deficientes mentais, a ponto de, na banca, dos membros da banca perguntar se eu tinha certeza que essas pessoas tinham deficiência mental. Eu disse que não, que isso tudo é função de uma outra história que envolve determinadas características de caráter sociopolítico, cultural, etc. Né? Então é por aí. Vamos lá, Tiago. Então, como é que se dá a questão da rotulação? Né? A rotulação, então, obviamente, pelos indicadores anatômicos externos do sexo, né? De homem e mulher. Mas ela também se dá pela identidade do gênero, que envolve determinantes pertencentes a um dos gêneros, além da imagem de expressão de masculinidade e feminilidade. Então aqui tem um exemplo muito interessante também desse trabalho, que num dos grupos havia uma garota, antes um parênteses, há uma regra da instituição que tem que ser, tanto garotos e garotas preferencialmente têm de usar calça jeans, por uma série de desencontros, inclusive em relação à questão da masturbação. Então a calça jeans ela é mais difícil, né, de abrir, é mais dura, é mais complicado, às vezes até um macacão, então aí em relação aos garotos fica mais complicado, né, exercer a masturbação, que é o bicho papão de todos os professores, né. Aí, diante desse imperativo, né, dessa uniformização, então não pode usar saia, não pode usar bermuda, né? O calor que faz tem que estar sempre de calça jeans, de preferência, né? Uma das garotas, a gente começou a perceber que ela mostrava comportamentos assim bastante estereotipados, no sentido de serem comportamentos mais masculinizados. Aí, via serviço social da instituição, chamamos a avó, que era responsável, para conversar com ela. Então, tipicamente, uma pessoa muito religiosa, né, bem apegada aos dogmas assim, mais tradicionais da igreja, uma pessoa que
uma convicção religiosa bastante forte. E ela disse que a menina, perdão, que a garota ia para a instituição daquele jeito mesmo, com uma calça jeans bastante larga, assim, estilão masculino, cabelo cortado bem curtinho, estilo masculino mesmo, e que ela não tinha uma outra imagem feminina, a não ser a da avó. Ela morava com a avó e mais 3 tios, incluindo o pai dela, que era viúvo. E isso fazia com que a garota tivesse esse espelhamento, né, meio que estereotipado. E nós tentamos trabalhar um pouco essa questão da imagem dela, né, tirar um pouco essa, sondar de repente se isso poderia ser uma tendência, até que ponto o comportamento da avó, o direcionamento das atitudes, né, da garota estava sendo influenciados pelas atitudes dos homens, da casa e tal. Então, uma expressão da avó é a seguinte: quando ela ficava de chico, né, estou repetindo as palavras, né, isso é muito comum no interior, essa expressão, quando ela ficava menstruada, ela tinha que levantar muito mais cedo do que os homens da casa e lavar todas as toalhinhas que ela usava, né, obviamente o uso de absorvente foi instaurado na escola, e enquanto na escola ela usava, mas que são questões do dia a dia que de repente ilustram, né, isso que a academia ou enfim, o aparato científico traz como informação, né? E às vezes concorda e às vezes discorda. Então essa é uma novidade, eu acho assim, muito interessante para a gente trabalhar com grupos de adolescentes. Você vai descobrindo coisas, né? Você vai compondo um ideário deles, e uma das tarefas era realmente eles transformarem tudo aquilo que eles falavam de dúvidas, de questionamentos, de ações, etc., num folhetinho, num livro, né, que foi feito por eles. E aí essa avó, quando nós chamamos, porque nós trabalhávamos paralelamente com o grupo da família. Então, antes de trabalhar com os adolescentes, chamávamos o grupo da família justamente para dizer, olha, vamos trabalhar com tais e tais assuntos. Eles vão fazer perguntas a vocês, e era no sentido, de um lado, de esclarecer aquilo que nós fazíamos, e de outro lado, deixar preparado para que não houvessem surpresas, de repente, não vou responder, não sei, não quero, né? Então, a esquiva desse tipo de resposta, que é um comportamento bastante frequente. Então, no caso dessa avó, ela foi extremamente irredutível, ela não cedeu, a gente pediu para que ela deixasse o cabelo da menina crescer um pouco, que ela permitisse que ela participasse do grupinho de beleza, né, fizesse unhas, trabalhasse com embelezamento mesmo, né, usasse um batonzinho e tal. A avó não permitiu de jeito nenhum, e assim, a gente acabou perdendo contato com a garota. Depois de um tempo ela saiu do grupo e mudou, pelo que a gente sabe, ela mudou de cidade. Então, infelizmente, essa foi uma perda que nós não conseguimos resolver, né? E ilustra muito bem essa questão da expressão de gênero, né? E o terceiro é o papel do gênero, que significa o conjunto de expectativas, e aí eu estou usando uma fala da Bernardes mesmo, literal, conjunto de expectativas socioculturais quanto aos comportamentos apropriados às pessoas de cada sexo, determinados em função da assimetria de poder entre homem e mulher. Então, quando os pais nos diziam de que com os filhos homens eles não tinham muitas preocupações a respeito da manifestação da adolescência, dos relacionamentos que eles pudessem ter, e não se preocupavam muito também em ensinar o uso de preservativos, né? Esse era um ponto bastante enfatizado pelos pesquisadores do grupo. E em relação às garotas, a fuga era assim, não pode, não vai, não quero. E no caso de ter um namorado, ou não pode ser alguém igual a ela, e a gente vai ter que ter cuidado para que essa pessoa não a explore, né? Então, esse mote do cuidado, realmente nós chamávamos, né, numa tentativa de esclarecer e de prevenir realmente aquilo que poderia acontecer. Então, a vulnerabilidade dessas pessoas é muito maior, né? Justamente porque, por exemplo, no caso, né, que a gente viu aqui do garoto com síndrome de Down no filme, ele estava exposto a toda a situação do mundo, né? A sorte é que ele teve
ele mais ajudou do que ele foi ajudado ali pelo executivo, né, que cruzou o caminho dele por uma situação bastante inédita, né, inóspita, eu diria. Tá? Então, vamos lá. Opa. Isso. Então, com esse desenvolvimento, né, acontecendo dentro da instituição, muitos são os medos dos professores. Então, o pior desses requisitos, o pior dessas reclamações, ou a pior dessas reclamações olha, tá começando um troca-troca, tá de beijinho, tá de bilhetinho, tá tentando estabelecer um namorinho, ou então tá se masturbando, ou foi pego aos beijos no pátio, escondido, enfim, eles têm recursos, né? Então, aí eu vou usar para exemplificar e depois contar, ilustrando, né, com outra passagem desse trabalho, uma fala do Wischhoff, que é um autor brasileiro, que é um médico, ebiatra, se eu não me engano, trabalha na Santa Casa, aqui em São Paulo, que ele diz o seguinte, que na adolescência, garotos e garotas buscam a companhia de pessoas do sexo oposto e da mesma idade para conversar, trocar ideias, fazer confidências. Gente, isso também ocorre com deficientes, com as pessoas que estão institucionalizadas e em condição de deficiência, né? Isso é muito comum, eles querem conversar, eles querem ter amigos e não, raras vezes, isso deixa de ser estimulado, né? Então, só pode conversar no ambiente da sala de aula, tem no pátio, durante o recreio, tem uma condição de extrema vigilância, né? E daí Foucault nos explica toda essa problemática, né, de vigilância, e que é outro autor também que prezar quando se fala, né, no tópico de sexualidade. E eles também querem trocar ideias, eles também querem fazer confidências, eles também querem conversar sobre o que está acontecendo com o seu corpo, e eles são invisíveis, eles e elas, isso não acontece. Tá? Então, só muito recentemente é que se voltou, muito recentemente eu digo de uns 10, 12 anos para cá, que se voltou o olhar a essas pessoas na condição de pessoas, né, em desenvolvimento, virando gente, como se diz, né, virando jovem, se tornando jovem dentro de uma instituição, por conta, inclusive, da reivindicação dos próprios grupos de deficientes, dos próprios grupos de pessoas em associações, de pessoas que mostram a sua vida, e isso começando pelas pessoas com cegas, né, os surdos, que têm uma vida, entre aspas, normal, ou mais próximo do normal possível, e com isso trazendo também para a deficiência mental, abrindo essa possibilidade para a deficiência mental de também ter esse caminho que é considerado mais interessante ou mais próximo à normalidade. Então essas pessoas também querem dançar, querem abraçar, querem beijar, querem começar a explorar as novas emoções e o novo corpo, tá? E isso tudo muitas vezes não é permitido. Então nós temos que, enquanto professores, enquanto pesquisadores, enquanto família, enquanto interessados, enquanto gestores principalmente, ter uma postura de abertura em relação a isso, né? Então é uma realidade que está aí, especialmente com o movimento inclusivista, e que de repente nas escolas das redes regulares de ensino, municipal, estadual, federal em alguns momentos, existem pessoas que estão por direito, por reivindicação, chegando até lá e que têm essas deficiências, e que muitas vezes não foram trabalhadas adequadamente para estar nesses ambientes, que é um ambiente acadêmico, mas que é um ambiente social por excelência também. Vamos lá. Então, uma das questões que muito me chamavam a atenção era essa questão, como eu disse no início, do estereótipo atribuído à pessoa deficiente, ou sexuada, ou seja, ela não é um anjo, né? Ou ela é agressiva sexualmente, tá? Então, evidentemente que nós podemos ter as duas condições, mas isso não é regra geral. Essa é uma condição que se dá, vamos lembrar de novo, considerando características sociais, culturais e, por que não dizer, econômico-políticas, né? Então, faz parte da sociedade. Então, esse estereótipo da pessoa assexuada ou agressiva sexualmente vai à visão popular que atribui a ela
características de incompletude, ou seja, a pessoa não é completa, a pessoa não tem domínio sobre as suas capacidades normais de ser humano, não tem independização, não pode regrar sua vida, não pode conduzir a sua vida. Então isso faz com que se atribuam a ela alguns estereótipos, e isso está bem na razão de achar que falta algo a essa pessoa, e que por esse faltar algo, ela vai deixar de ter uma vida considerada normal dentro daquela comunidade, dentro daquela cultura, ou dentro daquilo que é esperado nessa cultura. E também pelo desvio do padrão considerado como normal para aquela cultura. Ele atribui ainda poderes demoníacos. Olha, isso resultante lá da Idade Média, quando a gente lê a história da educação especial, a história da deficiência mental principalmente, você pega Goffman, principalmente, ou você pega brasileiros, por exemplo, Isaías Pessotti, Gilberto Januzzi, ou você pega Zé Geraldo Bueno, são autores contemporâneos e que trabalham com a temática da história da educação especial e da história da deficiência mental, você vê que esses poderes que eram típicos, né, da Idade Média, hoje ainda, em algumas comunidades, eles são válidos, né, apesar de, e não obstante, todo o desenvolvimento cultural que a gente tem hoje. E aí, então, por essas razões mesmas, são atribuídos poderes demoníacos ou, numa tentativa contrária, quer dizer, não é demônio, mas também não é uma criança normal. Então, o que vai acontecer? Vai ficar numa eterna infância. E aí a gente tem alguns padrões culturais com os quais nós brigamos, literalmente, muito na instituição e vimos trabalhando com as famílias no sentido de melhorar essa questão da aparência, né? Já que nós vivemos num mundo em que a aparência diz da nossa competência, né? Infelizmente, não devia ser assim, e atribuímos às pessoas que não são o nosso espelho algo que falta a elas, né? Deveria ser o contrário. Então, a gente trabalha muito com a questão da vestimenta mesmo. Então, era muito comum você ver pessoas adultas, né? Vestidas como criança, infantilizadas, né? E com vestidos, principalmente as garotas, com vestidos cheios de babadinhos e manguinhas bufantes, e, enfim, era uma coisa discrepante. Então, felizmente, esse tipo de situação nós já conseguimos praticamente exterminar. Então, as famílias concordam, e aí, assim, é claro que hoje, com essa moda muito mais facilitada que está, né, de ser até unissex, quer dizer, as pessoas se vestem basicamente iguais, né? Então, de uma certa forma, esse problema foi amenizado, mas ainda em muitas situações há essa tentativa de infantilização. Então, a partir do momento em que o simples vestir de uma roupa determina que aquela pessoa não participa, por exemplo, de uma reunião familiar, de uma conversa de adultos, de uma conversa entre irmãos, então está sempre ao lado, sempre estereotipada, sempre à parte. E aí, a gente tem, então, a consistência do anjo e a fera, né? Então, tem um texto do Djamil Dalone, que foi essencial para o meu trabalho, e que chama o anjo e a fera mesmo, né? E eles fazem toda essa pontuação de itens, de características, de aparência, né? E de estereótipos que são atribuídos por uma determinada audiência às pessoas, transformando-as em anjo ou feras, né? Então, nega-se não somente a sexualidade, mas a sua expressão, né? E aí vamos entender que sexualidade, ela é também um componente biológico, ela é um componente afetivo, ela é um componente de relação, ela é um ato sexual, ela é uma expressão humana, né? Então, não perdendo de vista essas características. Então, se nega a sua expressão, que passa a ter um controle, quer por repressão comportamental, ó, se fizer de novo vai ficar de castigo. Então, isso é muito comum, né? Ou canalização de atividades concorrentes, ou seja, vou dar muita atividade, especialmente atividade manual, para que ele mantenha a mão ocupada e não se masturbe. Ou então, o que é pior, por via medicamentosa, né? Então, esse é um outro componente que ainda hoje se usa, infelizmente. Porém, a gente tem ainda que, não obstante todo esse movimento em prol da inclusão, as pessoas com deficiência mental são impostas algumas restrições que, em nome de uma ética sexual, é concebida sob o signo do temor.
Então, ainda aquela ideia de que sexo é pecado, sexo é sujo, sexualidade é algo que não se trabalha na escola, né? Enquanto que a TV, por exemplo, que eles veem diretamente, em todos os momentos, em todos os horários, mostra isso de uma maneira extremamente banalizada, né? Além disso, se mostra também sobre o signo do protecionismo. Quer dizer, eu não vou deixar ver, eu não vou falar, eu não vou comentar, eu não vou ensinar, porque isso pode despertar para outros sentimentos que não necessariamente são sentimentos bons, né? Ou conhecimentos bons. Então, eu prefiro me omitir para não despertar essas condições. Essas condições são simplesmente despertas pelo próprio processo de desenvolvimento. Faz parte do desenvolvimento humano. Do protecionismo, do assistencialismo. Infelizmente, a gente ainda tem alguns redutos que têm um assistencialismo arraigado, algumas instituições que ainda preservam esse tipo de característica e que precisa, né, hoje, mais do que nunca, ter um alcance, um âmbito maior, mais abrangente, mais expressivo, e isso está na linha de parcerias com outras instituições, né, com outras entidades. E do paternalismo. Tá? Então, essa coisa de realmente, a minha filha não pode, mas o meu filho pode. Então, muito do que a gente ainda vê em relação aos adolescentes normais em algumas comunidades, especialmente aquelas que têm uma conotação mais ligada aos movimentos religiosos de todas as suas variações, não necessariamente só o católico. Mais do que reforçar a capacidade de fazer escolhas e da maturidade do deficiente mental, a pessoa em condição de deficiência mental, ela tem sido tutelada em nome de normas previamente estabelecidas, que são emanadas de uma concepção de pessoa, de deficiência e de sexualidade humana. Tá? Então é isso que a gente tem que refletir, pensar e ver que caminhos tomar. Bom, por fim, há que se ter em conta que um outro componente de implicidade ou no aspecto relacional das pessoas, que são muitos de que esses deficientes mentais, eles querem ter amigo, querem ter uma amiga, querem ter um companheiro, querem ter uma companheira que compartilhe com seus interesses. É essencialmente vital que haja alguém que esteja com estas comprometido, que respeite sua identidade, que lhes deem voz e que sejam capazes verdadeiramente de ouvir suas confidências. Então, recentemente, acho que há 2 anos mais ou menos, foi feito pelo Evaldo Mocarzel, eu acho que todo mundo já viu ou já ouviu falar pelo menos, de um vídeo que se chama do Luto à Luta. Essencialmente, o vídeo ele aborda a questão da síndrome de Down. Então, todos os depoentes, né, são familiares, pais, mães, de pessoas com síndrome de Down e os próprios síndromes de Down que dão entrevistas. Então, tem uma fala muito interessante de uma garota, não consigo me lembrar o nome dela agora, e ela está com a mãe, e ela diz que o que ela mais quer no momento é transar. Chegou a hora de transar. Então, quer dizer, ela dizia, né, 2 anos, quando o vídeo foi feito, né? Então, eu espero que ela já tenha transado e que tenha sido muito feliz na transa. E aí, assim, para a família, quando você fala isso, assusta, né? Porque, normalmente, as pessoas não esperam que aconteça com os normais, mas ficam ainda naquela expectativa de que se dê que seja muito postergado, que seja após um casamento, né? Seguindo alguns trâmites que a sociedade cria e impõe. Daí a sociedade controlada por regras também, né? Que nós mesmos criamos. E quando a gente diz que do direito dos deficientes também tem o direito à expressão da sexualidade e, por que não, o relacionamento sexual, muitas vezes isso choca, muitas vezes isso traz preocupações maiores do que ou tão importantes quanto com os outros filhos, né? Especialmente pela questão de prolongamento de vida, né? Por conta de gestações ou gravidezes que podem tornar o problema ou trazer outros problemas à tona, né? E especialmente na condição da mulher, de ela continuar sendo mais explorada, ou dela continuar sendo mais vulnerável, estar sendo mais vulnerável. Então, no caso que a gente viu no filme, que aliás são cenas belíssimas, né?
dele se transformando num guerreiro mongol, num chefe mongol, né? E daí tem toda a característica de de trazer à tona, na verdade, o estereótipo de que é mongoloide, né? Porque pela aparência com os povos asiáticos mais antigos, né? Derivou daí, a questão do olho, né? A questão enfim, da aparência do rosto, né? Então, isso já traz essa marca de que quando ele vai, por exemplo, para a danceteria, que ele está de óculos, e ele tenta dançar, quando ele tira o óculos, ou mesmo na loja de sapatos, né, que ele vai comprar o sapato, que a pessoa leva um susto, porque não espera que isso aconteça, né? Então, isso é muito real, isso é muito comum. Então, as pessoas têm que começar a olhar para o outro, realmente, e entender que as diferenças existem e que estão aí para serem valorizadas também. Eu acho que terminou. Isso. Então, assim, só para encerrar, eu queria dizer que, assim, apesar das mudanças históricos culturais, né, que vêm ocorrendo na nossa sociedade, a questão da estigmatização do deficiente ainda é uma realidade presente em todas as áreas do cotidiano das pessoas, sejam elas deficientes ou não, especialmente quando relacionado a ambientes sociais indispensáveis ao desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo, como a escola e o trabalho. Então, no momento em que se fala em inclusão e que vai além, se quer praticar a inclusão, mais do que nunca é necessário que as pessoas tenham em conta, em consideração, a questão do desenvolvimento humano, que acontece também para as pessoas em condição de deficiência, como é o caso dos deficientes mentais, ou especialmente do síndrome de Down, que, como a gente viu no filme, de deficiente ele não tem nada. E outros exemplos que estão no Luto à Luta, que também são depoimentos brilhantes, que eu recomendo a todo mundo que veja esse vídeo e que discuta, converse, para entender como é que um mito, né, um arquétipo, como queiram outros, é derrubado. Eu agradeço, me coloco à disposição para algum questionamento que houver, e a chance de estar aqui na USP inaugurando esse evento me deixa muito feliz, muito honrada e me deixou muito preocupada. Tá? Mas acho que deu para ter pelo menos algumas ideias, né, a respeito do que a gente vem trabalhando. Muito obrigada a todos. Eu agradeço a presença da professora Fátima, né? Lembrando que o filme do Luto à Luta vai ser o nosso segundo filme, que vai ser visualizado aí no nosso segundo encontro pela professora Leila Salomão de La Plata Curitativo. Então, todos estão convidados, tanto online como presencialmente, para estarem prestigiando. Então, eu abro agora o debate. Por favor, a gente pode fazer as nossas perguntas para a professora Fátima. E eu tomo a liberdade de fazer um primeiro questionamento. Fátima, pontuando a sua fala, você diz que nós convivemos numa dicotomia na nossa sociedade, né? Ou num biombo protecionista e paternalista, ou ainda, vamos colocar assim, num rechaço às atitudes dos deficientes, no seu grande espectro, nas mais diferentes deficiências, até por ignorância mesmo, por desconhecer, por uma falta de empatia grande a essa população. Como você, vamos colocar assim, qual o seu prognóstico para essa sociedade? De qualquer forma, essas posições são muito cômodas para a sociedade, o rechaço por ignorância ou o paternalismo, o protecionismo. Qual o prognóstico que você vê para a nossa sociedade com os atuais debates que são feitos, versando sobre essa temática, exemplo do nosso debate hoje? Eu acredito que esses são pontos de partidas fundamentais, né? Eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer ainda. Outras sociedades, outras culturas, eu não diria mais evoluídas, mas diferentes da nossa, né? Ou talvez num ponto um pouco mais elaborado, né, de reflexão, tem trazido amostras bastante significativas, dos quais nós vimos nos apropriando durante esses anos todos, e fundamentalmente, eu acho que, ainda que as pessoas com deficiências, ou eu prefiro dizer com deficiências do que com necessidades especiais, porque necessidades especiais todos nós temos,
né? Sejam elas passageiras ou mais temporárias ou mais permanentes. Todos nós temos, né? Então, eu prefiro dizer pontualmente com deficiências e, no caso, especialmente a deficiência mental, que é aquela que mais me preocupa justamente por ser um terreno bastante árduo de ser desvendado, de ser mapeado, eu diria, né? A questão da deficiência mental, ou aquilo a quem se atribui, né, como sendo diferente, como sendo mais atrasado, como sendo mais lento, é que, na verdade, precisa ainda ser mais trabalhado. Talvez essa pessoa, e daí quando eu disse da minha preocupação com os adultos que estão ficando mais, né, mais velhos e perdendo seus cuidadores naturais e que estão voltando para os asilos, repetindo a nossa história de 100 anos, quer dizer, nós estamos revisitando nossa história, quer dizer, o começo da educação especial de novo, que isso, com esse aparato legal que nós temos, não é mais para acontecer esse tipo de coisa. Então a sociedade tem que evoluir e pensar em outras soluções. E eu acho que certamente uma das soluções passa pelo engajamento das pessoas em grupos, em ONGs, em sociedades, para que essas possam, por si, falar de suas necessidades. Eu sempre costumo dizer que, gente, vocês precisam me dizer o que vocês querem, porque eu não vou falar por vocês, eu vou falar com vocês. Mas eu tenho que saber o que vocês querem, o que vocês precisam. Entendeu? Por exemplo, se alguém me perguntar, eu tenho 1,5 m, né? Para andar de ônibus é um caos, né? Porque ou você faz alongamento pendurando nos varais do ônibus, ou você abre caminho com o cotovelo, segurando nas pessoas quando o ônibus está lotado. Sem contar o degrau de acesso. Então, isso uma pessoa, entre aspas, normal, né? Andante, posso fazer. Eu posso ir lá na companhia, reclamar, ligar, infernizar o dono da empresa até que ele resolva fazer alguma modificação que me valorize. Mas eu sozinha? Não. Então tem que ser em grupo. Eu acho que as pessoas têm que se unir realmente, sabe? Em associações, e eu reforço muito isso. Agora, eu não vou mais falar por eles. Eles têm condição de falar sozinhos. Eles sabem o que eles querem. Então, até porque reforçaria o paternalismo. Exatamente, o assistencialismo. Então, por exemplo, uma situação bastante interessante é o Fórum dos Autodefensores, né? Então, há 2 anos, 1 ano e meio atrás, houve um congresso da Federação das APAES em João Pessoa, que é um congresso nacional. Eu participei e fui ver a reunião dos autodefensores. Inclusive, o André, que é um dos depoentes do Luto à Luta, que é um bibliotecário que lê Sócrates, Platão e Aristóteles. Quem de nós lê esses clássicos hoje, que fala grego, latim? Quem de nós fala grego e latim, né? Quer dizer, quem é o deficiente na história? Então, ele é um dos membros desse Fórum dos Autodefensores. Então, eles reivindicando, eles brigando, inclusive, por sala. Quem mudou essa sala eu não quero, eu quero a outra. Então, assim, foi uma situação bastante, assim, de visualizar aspectos políticos mesmo, engajados. Então, as pessoas estão se mostrando. E esse eu acho que é o caminho, um dos caminhos, tem que ser, né? As famílias se unirem também e fazer parceria. Sozinho ninguém faz verão, tem que fazer todo mundo junto, né? Inverno, primavera e outono também. Bom, a gente gostaria de passar a palavra para vocês com as suas eventuais perguntas. Fiquem à vontade, então. Alguém gostaria de se manifestar primeiramente? É um tempo muito curto esse para a gente falar de um assunto tão polêmico, né? Então, muita coisa ficou no ar, realmente, porque eu estou à disposição para as pessoas que quiserem. Eu posso divulgar o e-mail? Pode divulgar. Para quem está online, quem quiser maiores esclarecimentos, é denari, denari, @terra.com.br. Tá? Não usem o institucional da universidade. Às vezes as pessoas entram na página e pegam o institucional. Eu não aciono o institucional. Então, vou repetir. denari@terra.com.br. Podem me escrever que eu respondo. Vamos lá, pode passar. Esse filme que a gente assistiu, ele é bastante pessimista, né? Em relação ao futuro aí do jovem, né? Uhum. Na verdade, ele modifica muito mais a vida do réu e Uhum. mesmo pode ser ajudado nesse filme, né? Isso. Ele não pode nem viver a sexualidade, nem tem onde ir, onde morar, né? No final dele é meio sem saída. Uhum. Por isso que eu perguntei de quando que era esse filme, né? Assim, quantos anos
filme socialista, na verdade, isso tem dado de fato. A gente, hoje em dia, ouve falar muito sobre essa legislação toda, né, muito elaborada, sabe que na prática as coisas são muito mais complicadas do que isso. Então, assim, se é uma pergunta, se é um questionamento, né? Será que o que mudou de fato, né? Será que eu não sei se eu teria tem uma inserção mesmo maior, né? Elas conseguem, levando-se em conta o total de deficientes, que porcentagem que consegue ter uma vida mais próxima, trabalhar. De qualquer forma, nós compreendemos que esse filme é um ponto de partida para essa temática da estereotipia. Ou seja, muitas pessoas, contemporaneamente ou mesmo anteriormente, por ocasião da produção desse filme, nutrem suas expectativas e estereotipias em relação aos deficientes. Tá? Então, realmente foi um ponto de partida para contar com a colaboração da Fátima, talvez, ou seja, esse filme não seja uma amostra representativa da nossa realidade social e principalmente da produção que se fez até então. Tá? Mas a Fátima acho que gostaria de dar uma contribuição melhor. Assim, eu vou tentar juntar as duas respostas do que eu estou pensando. Então, vamos partir do ponto de vista legal. É claro que todo o aparato legal que nós temos hoje, ele é primoroso, né, nos vários sentidos, filosófico, mas no plano prático, ele acaba deixando algumas brechas, né? Isso por conta, acho que das próprias características da sociedade, da cultura, das várias culturas que regem, né, digamos assim, essa sociedade. Então, eu não vejo de uma maneira pessimista. Se eu visse, eu não estaria aqui, acho, talvez, porque... nem continuaria meu trabalho, nem continuaria pesquisa, nada. Pelo contrário, eu acho que isso é que deve nos mover, né? Buscar novos horizontes, buscar novos caminhos, enfim, ver o que é que realmente sucede. Então, como a gente tem, em relação à escolaridade, alguns índices que são da Secretaria de Educação Especial, de que aumentou significativamente o número de inserções na rede regular de ensino de pessoas com necessidades especiais, para usar o termo politicamente correto. Né? Então, qualquer um pode acessar, está no site da CESP/MEC, todo mundo pode ver essa progressão. Mas o que me deixa preocupada é qual é a qualidade dessa inserção. Então, são aquelas três questões que eu apontei no início. Incluir quem, incluir onde e incluir para quê. Se eu não vou dar continuidade no que compete ao mercado de trabalho. Então, paralelamente à inclusão escolar, eu tenho que ter uma conversa com órgãos, com empresários, com entidades do comércio, da indústria, enfim, e do poder público, por que não? Eles também têm reserva de vagas de mercado para isso, nos concursos, mas que não necessariamente contemplam as pessoas que têm deficiência mental, ou aquelas que originalmente são rotuladas como deficientes mentais. Tá, então, eu tenho uma vaga para deficiente físico, tá, mas que tipo de deficiente físico você quer? Pode ser um cadeirante? É alguém amputado? Não, tem que ter os 2 braços, as 2 pernas, os 2 dedos, todos os dedos, tá, então, mas que tipo de deficiente físico você quer? Então, não quer. Então, muitas vezes, as indústrias, aquelas pelo mencionadas, que obrigatoriamente têm que ter uma reserva de vagas, elas acabam usando esse subterfúgio. Olha, eu quero, mas tem que preencher tais características. E isso não necessariamente clarifica, digamos assim, a situação deles. Bom, do ponto de vista que o Tiago comentou, esse é um start, realmente. Eu acho que o filme ele é da década de 90, né? Portanto, Declaração de Salamanca veio em seguida, outras legislações, Declaração de Direitos das Pessoas com Necessidades Especiais, enfim, todos os outros itens, né, que compõem todo esse aparato legal, eles vieram na esteira, né, da Declaração de Salamanca. E isso abriu fronteira. Então, a grande vantagem é que começou a discutir, a falar sobre, a mostrar. Então, o grande outro
a grande vantagem, por exemplo, também do vídeo, eu não vou adiantar, evidentemente, porque ele vai ser motivo do próximo encontro, mas uma das grandes vantagens do vídeo é mostrar a questão da pessoa com síndrome de Down, mas de outro lado, de um lado ele mostra isso brilhantemente com os depoimentos. De outro lado, e isso até a gente, assim, por e-mail, né, sinalizou para o autor, é a questão de trabalhar com uma faixa, digamos, mais abastada, culturalmente mais informada. Então, não é aquele síndrome de Down real que a gente tem das pessoas que estão numa situação sociocultural muito menos favorecida. Então, isso precisa ser revisto urgentemente. Tá? O final é triste do filme. Eu acho, toda vez que eu passo para os alunos, todo mundo chora, todo mundo fala, não quero mais ver esse filme, porque que perspectiva nenhuma traz de vida. Contraria tudo aquilo que a gente fala. Só que, na verdade, eu entendo, claro que o ganho maior foi do Harry, né, do amigo, que era totalmente workaholic, né? Workaholic. E que de repente ele parou para pensar a ponto de ajudar o cara lá no final a botar lixo, o caminhão do lixo, né, e tirar, digamos assim, ficar mais leve num trânsito tão caótico quanto esse, né, que nós vivemos aqui. Enfim, a situação do suicídio, vou contar o final do filme, né, para quem não assistiu, mas assim, a cena final é realmente uma cena bastante chocante, né, mas eu na verdade interpreto, e daí assim, eu faço algo assim meio arrojado, né? Porque eu não tenho muito esse suporte para interpretar dessa maneira, mas eu vejo como uma espécie de renascimento mesmo, né? E de uma maneira assim, de você pensar, porque no final ele fez Jorge, e Jorge é bom, né? Que é a fala que ele diz, né? Então, no 8º dia, que é o nome do filme, Deus fez o Jorge, quer dizer, ele fez as criaturas que são deficientes, né, que não são perfeitas, que falta alguma coisa, que tem essa sensação de incompletude para aquela audiência ou para aquela cultura, né, em que vivem, e que, na verdade, são pessoas boas e que têm potencialidades, né? Então, a cena que eles invadem a concessionária e saem dirigindo aquela van é, no mínimo, hilária, né? Claro que descontando a situação do filme, descontando todos esses créditos, mas é uma possibilidade que eu vejo que não vai demorar muito para acontecer. Então, assim, eu tenho expectativas de que a sociedade mude para melhor, né, em todos os aspectos, e que nessa mudança venha também atrelada a questão de olhar de uma maneira diferente para as pessoas que, como diz Caetano, né, não são espelho, Narciso achar feio tudo que não é espelho, e daí eu completo, né, com o poeta caipira, Renato Teixeira, dizendo que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Né? Então, é uma situação dramática do filme, é retratada. É uma situação dramática que muitos nós vivemos. Por exemplo, essa volta, talvez, num parâmetro, é essa coisa de voltar para o asilo, né, de não ter família, de não ter com quem ficar, da família se recusar, por uma série de razões, que essas pessoas voltem para o asilo. Então, assim, vamos pensar num tipo de situação que eles possam viver numa comunidade, sozinhos, que eles possam gerenciar suas vidas, ainda que, conforme o grau de deficiência, o nível de deficiência, sendo tutelados, de repente, no que diz respeito a manipulação de dinheiro, enfim, coisas que muitas vezes a gente sabe que por razões históricas, os que estão hoje com 40, 50 anos, não tiveram chance de aprender, o que hoje é mais difícil de ensinar para eles por conta, né, de todo o histórico que eles apresentam. Mas vamos tentar fazer com que eles tenham uma condição de vida diferente, melhor, né, mais ativa, né, e daí assim, parcerias, SESC, Senac, indústria, comércio, poder público, né? Não é só ir lá na escola e gritar pela vaga, mas tem que saber por que eu estou dando aquela vaga e qual é o ensino que está sendo dado. Eu acho que na base de tudo ainda está a educação. Né? Eu espero que alguém discuta isso para a educação. Esperamos todos, né? Mais alguma pergunta para a gente encaminhar para a nossa especialista aqui?
Uhum. E eu acho que assim, também tem os casos de quando está atrelado a uma síndrome genética, que pode não engravidar, então qual é a desculpa que o pai vai inventar para evitar que aquele filho tenha uma relação sexual? Né? Sim. E eu acho que também implica muito no posicionamento do próprio profissional. Sim. Com relação à sexualidade, né? Porque às vezes o pai chega e pergunta para o médico, para o psicólogo não quer se comprometer. Porque se engravidar ou se acontecer qualquer coisa, não quer que pegue para o seu lado, né? E aí eu fico pensando como é que fica na prática mesmo. Porque não só, eu acho que não adianta só passar informação, porque tem muitos medos, muitas claro. Quando nós fizemos o trabalho, e agora ele foi temporariamente interrompido, porque eu perdi a minha equipe, mas está sendo constituída uma outra, agora nós vamos retomar na mesma instituição e numa outra. A gente tem duas grandes instituições lá em São Carlos, a PAI e a CODE, e a gente está começando um outro trabalho na CODE, que são mais adultos mesmo, né? E alguns ex-alunos da PAI. Então, a conversa com a família é essencial, mas a conversa com os professores também é. Então, você tem que, num determinado momento, juntar os três e conversar abertamente. E dizer, a instituição tem que ter, em primeiro lugar, bem claro o que ela espera que aconteça, né? Que posturas tomar, que atitudes tomar, como é que eu desenvolvo isso, como é que eu entendo isso. Então, é uma instituição grande, são muitos profissionais, cada qual com a sua vivência, cada qual com a sua história, cada qual com a sua crença, né? Então é bastante difícil trabalhar com esse repertório, com uma variabilidade de pessoas que a gente tem. Mas normalmente existem alguns indicativos que você trabalha, né? E que aquilo torna-se uma regra construída propriamente dos depoimentos deles, dos desejos, dos entendimentos, etc. Em relação à parceria com a família, ela é indispensável, né? E aí ocorre uma coisa interessante, porque à medida que você chama a família para trabalhar, você passa a ter um universo extremamente rico, né? Então, assim, eu tive, inclusive, na época da tese, de assistir TV, coisa que, assim, novela, coisa que eu não gosto muito de assistir, não, programas desses de auditórios, porque, só vou exemplificar rapidinho com essa situação. A gente tentou entender, né, nós, a equipe, como é que o interesse se dava ali dentro da instituição, com pessoas que às vezes tinham uma fisionomia um pouco mais, traços um pouco mais carregados e que que são completamente diferentes dessa beleza estampada pela mídia, dos padrões de beleza que a mídia estampa, né? E aí a gente perguntou para eles, que pediam para que eles levassem de casa quem que eles achavam bonito, homem, mulher, enfim, figuras, né, de revistas, tal, que eles achavam bonitos, assim, que chamava atenção. E eles levaram. E daí a gente começou a conversar sobre quem era bonito. Bom, na época a Xuxa, né, porque todo mundo assistia Xuxa. E daí alguém falou que gostava de um latino. E eu, que é isso? Eu não sabia quem era latino. Ué, não faz parte do meu rol de interesses, do meu repertório, entendeu? Eu não conhecia, desculpe, latino, mas eu não conhecia. Hoje eu sei quem você é, entendeu? Se você estiver ouvindo, ou chegar aos seus ouvidos, mas eu não sabia, entendeu? Eu acabei de receber a informação aqui no meu ponto que mais de 1000 pessoas estão vendo desde o começo da sua apresentação. Meu Deus. Temos até contagens internacionais aqui. Oh, meu Deus, isso é preocupante. Talvez o latino possa te ouvir. Se o agente do latino tiver, eu peço perdão, mas eu realmente não conhecia, porque eu não tenho hábito de assistir esses programas, né, de sábado à tarde ou domingo à tarde que as pessoas vão se apresentar. Então, de repente, agora ele é uma pessoa mais conhecida. Eu consegui ver. Eu achei, assim, desculpem, né? Eu fui ver o tal do programa para ver quem era. Dança, né? Claro. Não chega aos pés do Elvis Presley, desculpe de novo, mas enfim. Mas enfim, né? Até comemorando aí os tantos anos de morte do Elvis, né? Lembrando dele. Enfim, aí eu fiquei pasma, de repente, porque eles me fizeram uma pergunta. E você? Quem você acha bonito? Quem que é seu ídolo? Quem que atrai você de artista, por exemplo? E daí eu parei e falei, poxa, e agora? Se eu falar Chico Buarque, quem que vai conhecer o Chico Buarque? Daí eu percebi a discrepância, entendeu? Quer dizer, os meus valores, de repente, não podem ser os deles. E os deles também não podem ser os meus. Como é que nós vamos chegar a esse meio termo?
Isso é só história, e o convívio, e o trato diário que vai mostrar. Não tem regra para isso, né? Então, de repente, eu posso até me divertir vendo o latino dançar, a música do AP, cantei, né? Entendeu? Mas, de repente, assim, claro que eu continuo o Chico, claro que eu continuo o Almir Sater. Então, quando eu falei, não, peraí, um mais contemporâneo, até porque estava passando a novela na época, falei, Almir Sater. Aí uma menina vira para mim e diz assim, credo, aquele cabeludo horroroso que anda de chapéu. E daí? São padrões. Né? Isso culturalmente é significativo. Então, aí você vai para a sociologia, você vai para antropologia, que você tem essas respostas. Então, fechando, eu acredito que não dá para abrir mão de um trabalho em parceria com as 3 instâncias, né? Especialmente quando você tem em conta hoje a questão da inclusão. Então, quando você põe uma pessoa com cadeira de rodas dentro da sala, que o cognitivo está preservado, é uma situação diferente daquela que você coloca, por exemplo, uma pessoa com deficiência mental que tem, ou uma pessoa com síndrome de Down que tem, infelizmente, talvez por falta de ter tido oportunidades anteriores, um desenvolvimento a seu tempo mais próximo àquele da normalidade que se deseja na sala de aula. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Bem, mais alguma pergunta para a gente encaminhar para a nossa especialista? Bom, então eu, em nome do Centro de Pesquisas do Distúrbio do Desenvolvimento, em nome do professor Francisco Batista Assunção Júnior, eu agradeço muitíssimo, em primeiro lugar, a instituição, né, que certamente deu esse privilégio para a gente de contar com a sua presença, os teus saberes que foram compartilhados conosco, Fátima, não só com o pessoal aqui, mas com os nossos mais de 1000 espectadores, com participações até estrangeiras nessa contagem, né? Provavelmente seu orientador deve estar te ouvindo com muito orgulho. Que bom. Assim como eu estou orgulhoso da sua presença aqui, tá bom? Que bom. Então a gente agradece muitíssimo por tudo e contamos com sua participação futura em outros eventos. Claro. E aqueles que quiserem, porventura, fazer alguma pergunta para a nossa especialista, por favor, encaminhem por e-mail para fadenari@terra.com.br. Agradecemos a atenção e a participação de todos, e acho que a Fá quer falar mais alguma coisa. Gostaria de novo agradecer e cumprimentar pela ousadia do evento. Quando o Tiago me convidou há uns 3 meses atrás, né, Tiago? Mais ou menos, eu não imaginava que fosse ter esse aparato, que fosse ter essa divulgação. De repente ele vem com a ideia de, a gente vai botar no link, se autoriza, tal, tudo bem, vamos lá. Eu acho que é uma oportunidade de a gente conversar com as pessoas que estão mais distantes, né, e que, de repente, podem também se interessar pela temática. Então, eu agradeço e louvo a iniciativa do centro, do Tiago, Francisco, que está longe aí, um abração. Tá, espero revê-lo em breve. E, por favor, não esqueça meu pirarucu quando você voltar de viagem. Ele é cara de pau, né, Francisco? Ele é demais, esse menino, não aguento. Enfim, não precisa trazer pirarucu, não, porque eu sou vegetariana. Não precisa. Mas, enfim, Francisco, assim, foi muito, muito bom estar aqui e participar desse evento, né? Agradeço as pessoas que estão aqui, ao pessoal da técnica, e a todos aqueles que nos acompanharam nessa manhã. Muito obrigada.